Adão foi o primeiro homem criado, e dele surgiu toda a humanidade. O próprio Deus o formou pessoalmente à sua imagem e semelhança. Ele foi colocado por Deus no jardim do Éden e estava livre para cultivar, proteger e se alimentar dos frutos e grãos da terra. Ele recebeu de Deus a autoridade para governar o lugar. A única proibição estava ligada à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus também colocou a mulher ao seu lado como companheira. Adão e Eva receberam a ordem divina para se multiplicarem e dominarem sobre todas as criaturas vivas. Esse primeiro casal, no entanto, foi tentado por Satanás e não resistiu. Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse triste episódio é conhecido como a queda da humanidade, pois marcou o início do pecado no mundo. Depois desse acontecimento, Deus castigou o homem e a mulher, mas permitiu que eles continuassem vivos por um bom tempo. Contudo, a partir daquele momento, a morte se tornou uma realidade para toda a humanidade. O Senhor também deu os primeiros mandamentos para Adão e Eva e os expulsou do jardim do Éden. Toda a criação foi afetada pelo pecado de Adão. Ele teve vários filhos, sendo os mais conhecidos Caim, Abel e Sete. Segundo a Bíblia, ele viveu 930 anos. Fora do livro de Gênesis, há poucas menções a Adão no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele aparece várias vezes de forma direta ou indireta. Algumas pessoas, principalmente a partir do Iluminismo, defendem que Adão é apenas uma figura poética. Acreditam que ele foi usado de forma simbólica para explicar a origem da humanidade. Essas pessoas enxergam Adão como um personagem figurado, não real. No entanto, não há base bíblica para esse tipo de interpretação. Se a gente interpretar Adão assim, como um mito, várias contradições surgem. E no fim das contas, toda a verdade das Escrituras fica comprometida. Geralmente, quem usa esses argumentos são aqueles que tentam conciliar a Bíblia com a teoria da evolução. Porém, biblicamente falando, Adão é mencionado tanto como representante da humanidade, quanto como uma figura histórica. Toda passagem no Novo Testamento que fala de Adão confirma sua existência real. Além disso, o Novo Testamento faz um paralelo bem claro entre Adão e Jesus. Então, se alguém achar que Adão é um mito, teria que considerar Jesus um mito também, o que é um erro enorme. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma análise detalhada, comparando Adão e Cristo e observando as consequências dos atos de ambos. Ele baseia a doutrina da depravação total da humanidade no pecado de Adão. Primeiro, ele fala sobre o imenso amor de Deus, que através da morte de seu filho, reconciliou os pecadores. Paulo explica que esse estado de pecado foi causado pela desobediência do nosso primeiro representante. Por isso ele diz que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. A boa notícia é que, se pela falha de um homem muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que vem de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre muitos. E o dom gratuito não é como a ofensa de um só que pecou, pois o julgamento veio de uma ofensa para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O apóstolo continua explicando a eficácia da obra redentora de Cristo em contraste com a desobediência de Adão. Ele escreve que, assim como por uma só ofensa veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Por fim, ao falarmos sobre quem foi Adão, é essencial lembrar que ele foi uma figura histórica, não um mito. Ele foi dotado de grande capacidade intelectual e moral, mas não resistiu à tentação do maligno e pecou contra Deus. Por conta disso,
todos morrem em Adão, mas, em Cristo, o segundo Adão, temos as boas novas da redenção,